Capítulo 6. Se conheceres que todos os seres vivos são entre si irmãos, que todas as vidas são entre si irmãs, que sendo indivisíveis, as vidas todas são só um corpo, que Deus é Pai de todas as vidas, nascerá espontaneamente em vós o coração que ama e exulta. Sutra Chuva de Néctares da Verdade, Seishinoe Masaharu Taniguchi. Inari, 36 anos, mês 10, dia 1. Não queria uma meditação. Bastaria fechar meus olhos e me encontraria no templo. Olhei por toda a volta e admirei o promontório que se entrecruzava numa das passagens do bosque. Se eu seguisse pela trilha, acabaria regressando ao lago. O meu destino era outro: ascender a escadaria dos Tores e descortinar uns jardins de areia, com suas linhas paralelas e precisas, enquanto o monge meditava à sombra de grandes cerejeiras em flores. Para meu espanto, o templo não estava ali. Uma grande soma de toras de madeira, pedras e artífices bailavam, dando os esboços de um lar inexistente. E para o meu espanto, o monge meditava, distraído do ambiente caótico. Só se manifestou por pressentir a minha chegada e, com acenos insistentes, chamou-me para junto. O velho tinha a mais comprida barba que eu jamais vira, e sua cabeça enrugada estava pontilhada de manchas de decrepitude adiantada, assim como os olhos, que eram naturalmente semicerrados, que quase não deixavam se ver através das pálpebras serenas. Ele se ajeitou em sua túnica azul ensanguentada, chacoalhando suas contas de um marfim amarelado pelo passar dos anos. Mantinha essas impressões enclausuradas em mim, com medo do cajado tiracolo. Ele sorriu e eu pude distinguir a singularidade daquele reconhecimento anacrônico. Retornei os olhos para a criação do tempo e supus que eu presenciava o princípio, quando na verdade era o extremo oposto. Shurukun, é você? Não sabia se devia lhe dirigir um título de respeito ou menção, ou curvar-me diante. Isso também não me agradou. Ele acenou cerimoniosamente, e eu caí aos seus pés. Mas o que aconteceu ao templo? Suspirou e vacilante prosseguiu. Foi destruído e sua construção segue conforme a sua vontade. Por quê? Ele balançou os ombros, me achando divertido. Eu estava encabulado e àquela altura não adiantava me entender. Se eu queria respostas, teria que as encontrar dentro de mim. E como já estava lá, parece que se passou toda uma vida. Obrigado pela oportunidade de toda uma vida. Senti os meus olhos se encherem de lágrimas, por se fazer visível todos os dias da minha vida. Mal sabia ele que este era o segundo advento ao nosso mundo. Por que você ainda o consideraria um filho? Diz que estou presente a cada segundo da sua vida? É o ar, as árvores e as águas, os animais dos 3 elementos, os homens e o conhecimento. É o nosso Deus. Shiro-sama deve ter percebido o meu espanto e não parecia decepcionado. Recorde-se, tudo é parte de quem você é. Este mundo é uma imagem de mim, o tudo e o nada, que constitui o meu ser, pensei rápido. Este vilarejo, assim como tudo que nós apreciamos pelos nossos sentidos, é somente despedaçado em frações inacessíveis às criaturas de seu mundo. As pessoas são expressões únicas de seus traços basilares. De suas interações formam um todo que você chama de personalidade. Tossiu sem que eu me manifestasse. Se você nos observa e entende como somos, compreenderá sim. Se eu compreendesse aquelas sombras, estaria me conhecendo melhor? Mas como? Passei um tempo observando os vários personagens daquela terra e percebi que elas apresentavam certas peculiaridades que eu não considerava minhas. Eu já as tinha visto em outras pessoas da minha realidade. Contudo, as pequenas criaturas atarefadas em trabalhos cooperativos de erguer as imensas traves eram frações, parcelas de mim. Devia tomar consciência dessa realidade. Eles não se parecem nada comigo.
Eles são você. Existem fragmentos em nós que não queremos admitir, e isso faz toda a diferença. E ele sabia que eu agora tinha a resposta, pois ele acabara de revelar a sua. Existe dentro de si o bondoso, o socorrista, o caridoso, assim como o malvado, o rabugento e o egoísta. Tinha que admitir. O carrasco, o ladrão, o assassino, o adúltero, o infame e o covarde. Jerusalém arrematou com bastante ênfase no último vocábulo, e o sublime, o corajoso e o iluminado. Nada havia me preparado para o que concluí com o auxílio de meu monge, ou de mim mesmo, de meu melhor fragmento da minha personalidade. Creio que, como projeções que somos de sua mente, não somos tão perfeitos como me sugere a sua reação. Mas para mim, a perfeição é expressa pela oportunidade de compreender que, mesmo sendo um sopro, eu consigo divisar a sua realidade, a realidade de Deus e de tudo. A verdade não está escrita em palavras. Os meios para alcançá-la? Sim. Se eu podia apreciar as partes de mim, as suas conexões e relacionamentos, e ainda me espantar com o fato de elas criarem um mundo similar ao que eu julgava caótico, em que nós, a expressão do egoísmo e do orgulho, sequer tínhamos consciência de que somos partes de Deus, assim como as sombras, o que aconteceria se alguém rompesse essa barreira? Eu percebi o que Júlio Samar queria me dizer. Tudo ganhava um novo senso. Eu sabia, só não sabia. Um livreto que eu considerava um dos meus muitos oráculos de cabeceira contou-me e somente agora eu ouvi. A verdade para a qual deveis vos despertar primeiramente é o fato de que a essência do seu eu é unicamente Deus. Sabeis vós que a infinidade das almas humanas são todas reflexos do Espírito Divino único. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é a luz emanada de Deus. E eu, que justamente não entendia esses escritos religiosos, carregados de sutilezas para descobrir que sempre foram claríssimos. Faltavam-lhe, aos seus escritores, palavras para descrever impressões indescritíveis. Somos parte de Deus. Estamos unidos a Ele, sem que nós precisemos de subterfúgios e orações extrínsecas. Ele está em nós, bem dentro de nós. Só nos basta experimentar. E todos nós estaríamos unidos aos outros fragmentos dele. Eu estava conectado a todos. Éramos mais do que irmãos. Por falta de vocabulário, irmão seria o que mais se aproximaria de nossa ideia de comunhão ou relacionamento entre as partes. Deus era como uma vela em chama e nós o reflexo de infinitos espelhos. Não seríamos desiguais. No entanto, ainda assim, reflexos. E como luz emanada, onde terminaria a minha e onde começaria a dos outros? Será que estávamos realmente separados? Ergui pensativo e andei a esmo.